Desde que eu peguei o meu Nintendo Switch 2, eu comecei a colecionar os jogos. Uma coisa que eu não fazia há um certo tempo. E uma curiosidade que talvez muitos tenham em relação aos games do Nintendo Switch 2 é a diferença do game normal pro Game Key Card e quais são as diferenças destes tipos de cartucho. E é exatamente disso que eu vou falar nesse vídeo. Eu queria agradecer a todo mundo que vem participando dos vídeos aí, inclusive quem não viu os outros vídeos onde eu falo do quão legal é colecionar os jogos, né? Que a gente vai até falar um pouquinho hoje. Eu vou deixar o card aqui para que você possa ver futuramente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, pois isso ajuda demais ao nosso canal crescer e eu só tenho a agradecer você. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de cartucho que o Nintendo Switch 2 tem, após a nossa vinheta. O Nintendo Switch 2, ele tem uma possibilidade que foi inclusive uma possibilidade que me fez comprá-lo, de retrocompatibilidade, uma coisa que para mim é fundamental, né? A Nintendo, ela demorou a entender coisas básicas do mercado. Isso vale para retrocompatibilidade, que eu acho que é uma coisa que, tipo assim, já deveria estar bem claro para eles que é importante. Afinal, para você fidelizar uma pessoa que já tem um videogame, por exemplo, eu tinha o Nintendo Switch 1 versão OLED, desbloqueado e tudo mais, mas vamos dizer que eu tivesse ele na versão original, com os joguinhos, como o Mario aqui. E eu tivesse uma coleção extensa e eu quisesse jogar os meus jogos antigos, né? Eu não queria abandoná-los, afinal é uma coleção e coleção é muito legal de se ter. Eu mudando para um console de número 2 e eu não tendo acesso mais a esses jogos, talvez não fosse tão interessante, entende? Eu começar uma nova coleção do zero. Então, eu acho que a Nintendo entender foi o primeiro passo. E a gente tem o primeiro tipo de cartucho de Nintendo Switch 2. O Nintendo Switch 2, então, ele é retrocompatível. E eu quero te mostrar um pouco, então, você já deve ter visto, muito dos cartuchos de Nintendo Switch 1. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou deixar bem perto aqui. Tá, esse é o cartucho de Nintendo Switch versão 1 e ele é essa versão preta do cartucho, né? Esse jogo, então, ele é um jogo da versão número 1 do console que serve no Nintendo Switch 2. Mas eu acho que em relação à retrocompatibilidade existem poucas dúvidas no mercado, né? Você consegue ver que nele existe uma tag e é importante a gente identificar essa tag. Eu vou mostrar de novo. LAN. Aí tem umas outras informações e é uma versão americana nesse caso aqui, tá? Então isso é a versão do cartucho do Switch de versão 1. Algumas informações já vêm bem claras no cartucho. Além da capa, né? Ser bem específica, mostrando que é de Nintendo Switch 1. Indo agora, que eu acho pro Cyberpunk aqui, Nintendo Switch 2. Esse jogo já é um jogo de Nintendo Switch 2. E o que diferencia realmente já é o 2 bem gritante na capa, né? E a capa vermelha também, toda vermelha. Diferente do Nintendo Switch 1, onde a capa é branquinha, transparente. Aqui já é vermelhinha completamente. Então,
olhou, já sabe que é de Nintendo Switch 2. Aí vamos pro cartucho, que eu acho que é legal também de mostrar. Esse é o cartucho de Nintendo Switch 2 com o jogo dentro do cartucho, né? Olha lá, informações de qual é a região, americana, LB e outras siglas. E o cartucho vermelhinho. Então essa é a versão que você compra e o jogo está dentro do cartucho, que é a versão essa do Cyberpunk. Não tem uma etiqueta branca aqui embaixo, né? Portanto, o jogo está no cartucho, que é o que mais me agrada. Aí tem a outra versão, que se você olhar, tem uma faixa escrita, eu vou aproximar bem aqui, ó. Foda a iluminação, mas olha, Game Key Card, né? Vamos tentar não tirar um pouco esse brilho. Tem um Game Key Card, é um Game Key Card, certo? Game Key Card. E o que significa exatamente, né, o Game Key Card? O Game Key Card significa o seguinte, o cartucho, eu vou mostrar também, ele é bem parecido em relação à mudança do cartucho, acho que é coisa mínima. Tá aí também um cartuchinho vermelho, mas perceba que tem uma chavinha em cima do cartucho, o que já indica que ele é um Game Key Card e mostra ali algumas informações de região também. Certo? Então, meus camaradas, esse cartucho, e eu tinha muita dúvida se eu iria comprar ele, tem uma diferença dos outros dois. Os outros dois, o jogo tá aqui. Então você vai colocar e o jogo tá dentro. Neste daqui, por outro lado, você tem uma parte do jogo e uma outra parte você baixa. Para você ter uma noção, esse jogo, deixa eu conferir aqui no meu Nintendo Switch rapidinho. E o cartão, o Key Card, Game Key Card, ele tem uma parte do jogo e a outra parte você baixa. Dá para perceber muito bem quando a gente olha o Hogwarts Legacy e o Cyberpunk. A diferença de tamanho, né? E principalmente quando é um jogo digital também, que é ali no caso do Fortnite. Fortnite o jogo está completo, portanto o espaço de armazenamento é maior. Sendo assim, você pode pensar, Ian, mas então é mais fácil eu comprar o jogo digital. Não necessariamente, vem comigo. Primeiro, com essa mídia você consegue colecionar, certo? E você consegue, independente da sua conta da Nintendo, jogar em qualquer console, tá? Mesmo tendo uma chave de acesso aqui. Então é bom deixar isso bem claro, porque com a chave de acesso você coloca o cartucho e baixa o jogo. Se você tivesse comprado na sua conta da Nintendo, você não conseguiria passar para ninguém, a não ser se você logasse, tivesse um trâmite. Vamos imaginar, eu comprei um jogo, mas eu quero vendê-lo. Se você tem na sua conta Nintendo, esquece, você não vai conseguir vender. Até por isso as promoções estão lá, porque a Nintendo quer na real que você compre e não consiga emprestar. Desta forma aqui, eu consigo emprestar ou até mesmo vender, revender. Então, de certa forma, isso aqui é melhor que um digital, ao meu ver. Mas o melhor cenário é um jogo como Cyberpunk que vem inteirinho aqui na caixinha, entendeu? Minha percepção, né? No final das contas, a gente tem 3 tipos de cartucho no Nintendo Switch 2. Isso pode confundir muita gente, mas é fácil. Você tem primeiro o jogo de Switch 1, cartuchinho preto, retrocompatível. Você tem o cartucho de Switch 2 com o jogo dentro, vermelhinho, sem o símbolo de chave no cartucho. E você tem o Game Key Card, que esse sim tem o símbolo da chave e também tem uma faixa na capa para não deixar ser enganado, né? Então, você me pergunta qual que é a melhor opção? É a gravada no cartucho, eu prefiro. É a gravada no cartucho, perdão.
Eu prefiro. Mas nem todos os jogos estão dessa forma. Não me pergunte o porquê, mas é assim que a banda toca, é assim que está funcionando o rolê. E esse vídeo foi mais ou menos isso para apresentar para vocês os tipos de cartucho que o Nintendo Switch 2 tem. E eu queria saber de você, o que você acha, qual a sua opinião, se você acha que a Nintendo acertou nessa questão de Game Key Card, o que na prática também já era como os jogos de PlayStation 5 funcionavam. Você comprava a mídia e instalava lá o jogo, enfim, uma atualização que na real era uma outra parte do jogo, né? Diferentemente de cartuchos que já vem com o jogo dentro. A mídia em si, como a do PlayStation 5, já não vinha o jogo dentro, né? Vinha uma parte dele. Então me diga aí o que você acha. Se você acha que... Qual é a sua mídia preferida? Se é o Game Key Card, se é o digital, porque a gente falou pouco, né? Vale ressaltar também que tem a digital e a digital tá aí para quem quiser. Só que eu, particularmente, como eu disse no vídeo de colecionismo que eu fiz, eu quero tentar colecionar, né? Vamos ver se eu vou conseguir, porque é uma prática pesada, cara, né? Mas estamos aí, tentando. Deixa aqui no comentário, não esquece de se inscrever no nosso canal, pois isso ajuda muito o canal a crescer e é muito importante ter sua ajuda, tá bom? Não mais, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fui.